A mais uma videoaula da disciplina Física Aplicada. E qual que vai ser a agenda da aula de hoje, né? Sobre o que vamos falar na aula de hoje? Nós vamos falar hoje sobre lançamento oblíquo, tá? Lançamento oblíquo dentro da cinemática, né? Continuamos no assunto da cinemática. É um tipo de movimento que combina, né, o movimento retilíneo uniforme com o movimento retilíneo uniformemente variado, tá certo? Ou seja, durante o movimento, esses dois movimentos acontecem simultaneamente, tá legal? Então vamos dar uma olhadinha na cara dele aqui, ó. Bom, pessoal, para muitos de vocês eu acho que é a primeira vez que tá vendo lançamento oblíquo, mas a gente vê muito lançamento oblíquo por aí, tá certo? Todo mundo aqui já viu um jogo de futebol, já viu, por exemplo, o goleiro batendo um tiro de meta, tá legal? O que acontece no tiro de meta? A bola, ao mesmo tempo que vai para frente, ela tá subindo, né? Ela vai subindo, chega num ponto de altura máxima e depois ela começa a cair, né? Tá legal, pessoal? Mas em termos da física, em termos de cinemática, o que está acontecendo aqui, ó, pessoal? Pensa assim, olha só. A bola tá aqui, tá certo? O goleiro chuta a bola e ela vai fazer justamente essa trajetória aqui com cara de parábola, tá legal? Por que o movimento tem essa cara de parábola aqui, ó, pessoal? Porque eu tenho ao mesmo tempo acontecendo aqui um movimento horizontal e um movimento vertical, tá? Eles acontecendo ao mesmo tempo torna a trajetória curva desse jeito aqui com essa cara de parábola, tá legal? Outro lugar que a gente já viu também, né? Por exemplo, Olimpíadas, a gente vê aquele esporte, né? Salto à distância, né? O salto à distância é a mesma cara, o mesmo tipo de movimento, ó. Sai de um ponto de altura mínima, passa por um ponto de altura máxima e chega de novo num ponto de altura mínima, tá legal? Então, pessoal, olha só. O que eu posso dizer para vocês aqui de cara é o seguinte: na horizontal, no movimento horizontal aqui, ó, eu tenho um movimento retilíneo uniforme, tá certo, pessoal? Eu tenho um movimento retilíneo uniforme. Qual que é a característica do MRU? A aceleração não existe, a aceleração é nula, logo eu tenho uma velocidade constante, tá legal? E no eixo Y, na vertical, eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variável, ou seja, eu tenho variação de velocidade na vertical aqui, tá legal? Por quê? Porque na vertical eu tenho ação da gravidade. Lembra a aceleração da gravidade ali, 10 metros por segundo ao quadrado? É ela que faz a aceleração na vertical variar para cima ou para baixo. Tá legal, pessoal? Aqui também a gente vai utilizar bem de levezinho aquela ferramenta matemática, os vetores. Tá legal, pessoal? Eu ainda não falei para vocês, mas, por exemplo, aceleração, velocidade são grandezas vetoriais, tá certo? Possui direção, intensidade e sentido. E nós podemos representar grandezas vetoriais através do quê? De uma seta, tá legal? Então, aqui, por exemplo, ó, essa seta representa o vetor velocidade inicial, aquela velocidade com que a bola é lançada do solo, tá legal? Aqui temos uma outra representação do vetor velocidade no ponto de altura máxima, tá legal? E observe o seguinte, essa linha tracejada representa a trajetória da bola, tá legal? Veja que o vetor velocidade, ó, ele é sempre tangente à trajetória, tá legal? Veja aqui, ó, veja que ele é tangente à trajetória. Tá bom, pessoal? Tranquilinho? Só que a gente não estuda esse movimento direto, tá? A gente não tem novas equações para trabalhar. A gente vai trabalhar com as equações que a gente já conhece. A gente já conhece a equação de MRU e as equações de MRV. Então, o que a gente faz? A gente trabalha, em vez de trabalhar com essa parábola direto, a gente trabalha separadamente, com a horizontal do movimento e com a vertical do movimento, tá legal? A gente decompõe o vetor velocidade num vetor em x e num vetor em y. Tá legal, pessoal? Então vamos ver como é que isso aqui funciona. Olha só, aqui tem uma imagem mais completa de um lançamento oblíquo, tá legal? Imagina aqui, ó. Vamos imaginar aqui uma bola, tá? Eu tenho aqui, de novo, uma bola, tá? Esta bola, ela é lançada com uma certa velocidade inicial do solo, em relação à horizontal, forma um ângulo θ, tá? Tem que ter uma inclinação em relação à horizontal, porque senão o projétil não faz essa trajetória parabólica, tá legal? Então, a bola é lançada com uma velocidade inicial do solo,
a partir de uma certa inclinação com a horizontal. Tá legal, pessoal? Então o que acontece? Olha só, a bola ela vai subindo, chega no ponto de altura máxima, tá? E depois ela cai até chegar no mesmo ponto, né? No mesmo ponto não, né? Na mesma altura do lançamento ali. Tá legal, pessoal? Olha só. Só que como eu disse, a gente não trabalha direto com essa parábola, a gente quebra ela em duas partes, tá legal? A gente pode estudar coisas de nosso interesse na horizontal e outras coisas de interesse na vertical. Então o que nós vamos fazer? A gente pega esse vetor aqui, ó, e decompõe ele em duas componentes. Uma componente horizontal, que eu chamo de Vx, e uma outra componente vertical, que eu chamo de Vy, tá? Aqui tá V0y porque tá no ponto inicial, né? Mas existe Vx e Vy em qualquer ponto aqui. Tá legal, pessoal? Então, assim, quando eu quero estudar dentro do nosso lançamento oblíquo, por exemplo, o alcance horizontal, eu vou trabalhar só com o Vx. Se eu quero trabalhar, por exemplo, quero saber a altura máxima que a minha bolinha atinge aqui na parábola, eu vou trabalhar só com y, tá legal? A gente não vai trabalhar com os dois ao mesmo tempo numa mesma equação. Isso que é importante, tá? E como é que eu vou achar aqui a equação do Vx e do Vy, tá legal? Pessoal, olha só. O V0 aqui é a velocidade de lançamento. Como eu falei, existe uma componente do vetor na horizontal e uma na vertical. Olha só, os vetores ele tem uma característica que eu posso tirar ele do lugar, eu posso transladar ele, tá? Se eu pegar ele exatamente como está aqui, retinho, eu posso colocar ele em qualquer outro lugar, desde que eu não mexa na inclinação nem no tamanho dele, tá legal? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vetor aqui e vou mover ele para cá, ó, tá? Então o que vai acontecer, ó? A hora que eu coloco ele aqui, ó, eu formo um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo aqui, ó, tá vendo? O comprimento dele é V, o cateto adjacente é o Vx e o cateto oposto é o Vy, tá? Se eu estou vendo aqui um triângulo retângulo, eu posso utilizar os conceitos de trigonometria para achar as fórmulas de Vy e de Vx. Tá legal, pessoal? Tá? Então, olha só. Vy em relação ao ângulo é o cateto oposto, né? Se eu estou falando de cateto oposto, eu estou falando de seno. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, tá? Então, o seno do ângulo é Vy ou V0y, tá? Porque eu estou falando aqui do início do lançamento. V0y sobre V0, tá legal? Como eu quero isolar o V0y, passo o V0 para cá. V0y é igual a V0 vezes seno de θ, tá? Então, a velocidade, a componente y da velocidade é a velocidade inicial vezes o seno do ângulo aqui, ó, da inclinação. Tá legal? Vou utilizar o mesmo conceito aqui agora, só que cosseno, né, para Vx. Cosseno de θ, cosseno do ângulo, é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente é o Vx e o cateto, a hipotenusa é o V, tá? Logo, a equação de Vx aqui, o que que é? Vx é igual a velocidade vezes o cosseno do ângulo. Vx é igual a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo aqui, tá legal? Pessoal, coisa importante aqui. Vocês estão tendo cálculo também? Em cálculo, a gente utiliza normalmente para ângulo radianos, tá legal? Aqui em física, a gente não utiliza radianos, pelo menos aqui no lançamento oblíquo, tá? A gente tem que trabalhar com graus, então cuidado com a calculadora de vocês. Quando for fazer conta, verifique se a calculadora está em graus e não radianos, tá bom? Cuidado com isso aí. Tá legal, pessoal? Então, olha só. Vamos ver alguns pontos de interesse aqui, ó, pessoal. A gravidade continua atuando, né, sempre de cima para baixo. G continua valendo 10 metros por segundo ao quadrado. E um ponto de interesse para a gente aqui é o ponto de altura máxima da trajetória, tá? Observa só, pessoal. Como o ponto de altura máxima está na vertical, está no eixo Y, o que me interessa aqui, ó, é a componente Y da velocidade, tá legal? Qual que é a característica do ponto de altura máxima, tá? No ponto de altura máxima, a velocidade no eixo Y é nula, é zero, tá legal? Essa setinha não era para estar aqui, não sei porque está aqui, tá? Aqui é só zero, né? Essa setinha não existe, tá? A componente Y da velocidade, esse carinha aqui, ó,
Nesse ponto é zero. Só que nem toda velocidade é zero, tá? Por quê? Porque ainda existe a componente Vx atuando aqui, ó, tá? Então, nesse ponto aqui de altura máxima, a componente Vy é zero e a componente Vx continua existindo, tá legal? Por isso que o negócio continua para frente, tá legal? Desse ponto de altura mínima de lançamento, né, até o ponto de altura máxima, o Vy vai de V0y vai decaindo até o ponto que ele chega a zero, tá? Por que Vy zero aqui? Porque daqui até aqui, Vy está contra a gravidade, tá? Está sendo desacelerado, está perdendo velocidade, né? Ó, Vy está para cima, G não está para baixo, então está contrário à velocidade. Então a velocidade y decai até chegar a zero. Quando Vy é igual a zero, o Vy é igual a zero é o ponto de altura máxima, tá legal? E a velocidade do ponto aqui, da bolinha, é só igual a Vx. Por isso que ela continua indo para frente. Se esse cara fosse zero e esse cara fosse zero, nesse ponto aqui a bolinha despencaria reto assim, tá? Não é isso que acontece. Ela continua indo para frente e caindo. Tá certo, pessoal? Por que ela começa a cair, então? Tá? Porque daqui para baixo, Vy agora passa a ser a favor da gravidade. Então, se daqui até aqui Vy é desacelerado, daqui até aqui, Vy está trabalhando a favor da gravidade, então Vy volta a ganhar valor, volta a ter um valor maior do que zero, tá legal? Quando chega nesse ponto aqui, ó, o Vy, tá? A componente Vy da velocidade é exatamente igual o V0y do lançamento, tá legal, pessoal? Desde que eles estejam no mesmo plano, tá? No mesmo plano, a velocidade y aqui, a velocidade vertical, tá? A componente vertical da velocidade é exatamente a mesma da componente vertical do lançamento. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Aqui, pessoal, como lá na aula anterior, a gente não está considerando a resistência do ar, tá? Aqui a resistência do ar ela é desprezível. Então, o que acontece, ó? O tempo de subida, tá? O tempo que a bolinha demorou para sair do ponto de altura máxima pro ponto, pro ponto mais baixo até o ponto de altura máxima é o mesmo tempo que ela demorou para ir do ponto de altura máxima para o ponto mais baixo, desde que ambos estejam no mesmo plano. Tá bom, pessoal? Tranquilinho? Então, nesse caso, podemos dizer que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Tá legal, pessoal? De novo, ó. Quando eu estou falando em tempo de altura máxima, eu estou trabalhando no eixo Y. Cuidado com isso. Se eu estiver falando tempo de altura máxima, qual altura máxima, tá legal? Esse tipo de coisa, eu estou trabalhando com o eixo Y, com o eixo vertical. Então, vou trabalhar com as equações do movimento retilíneo uniformemente variável, MRUV, tá legal? Agora, se eu estiver falando de valores de coisas na horizontal, como por exemplo o alcance horizontal, que é essa distância reta aqui, ó, do ponto de lançamento até aqui, ó, isso aqui chama alcance, ó, daqui até aqui, aí eu vou trabalhar com a equação no eixo horizontal, com Vx, tá legal? Então a gente não trabalha, de novo, não trabalha com equações ao mesmo tempo de MRUV e de MRU. A combinação dos dois dá essa cara de parábola aqui no movimento. Porém, na hora de fazer as contas, a gente primeiro faz contas na vertical e depois na horizontal. A gente quebra esse movimento em dois para a gente conseguir estudar o movimento na horizontal e na vertical. Tá legal, pessoal? Tranquilinho? Tá? Então aqui, ó, essa aqui são as equações no eixo y vertical. São as equações que a gente já conhece, tá legal? V igual a V0 mais GT, Y igual a Y0 mais V0 YT mais meio de GT quadrado. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2G delta Y, tá? Observe só que eu coloquei um Y aqui, né, ó. Em V eu botei Y, V0Y, tá? V0Y, tá? Por que eu fiz isso? Simplesmente para dizer que quando eu estou utilizando essas equações aqui, eu estou trabalhando na vertical, no eixo Y, tá bom? É só questão de nomenclatura para ficar mais fácil. Para de repente não confundir V0Y com V0X, entendeu? VY com VX, só para não causar essa confusão. Tá legal, pessoal? Então, se atentem aqui no que eu já falei, mas vou relembrar. Do ponto mais baixo da trajetória ao ponto mais alto da trajetória aqui, ó, né, na vertical,
eu estou contra a gravidade, tá legal? Se eu estou contra a gravidade, significa que aqui nas equações eu tenho que utilizar menos 10 metros por segundo ao quadrado. Cuidado com o sinal, tá? Eu estou perdendo velocidade. Vy é decrescente, tá legal? Chegou no ponto de altura máxima, vai começar a cair. Agora a componente vertical está a favor da velocidade, está sendo acelerada. Com isso, a gravidade do ponto mais alto para o ponto mais baixo, agora é 10 metros por segundo ao quadrado, mais 10, tá legal? Porque a partícula está ganhando velocidade. Então, Vy é crescente. Tá bom, pessoal? Tranquilinho? E no eixo horizontal, pessoal? No eixo horizontal é mais fácil, tá? É esse carinha aqui, né? O eixo X aqui. Pessoal, olha só. No eixo Y, tal como foi na aula passada, a gente só tem uma gravidade, só tem uma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Não tem que ficar calculando a aceleração. É 10 metros por segundo ao quadrado. Só tomar cuidado com positivo e negativo. Agora, observe o seguinte. Na horizontal, a gravidade não atua na horizontal, pessoal. Ela não atua na horizontal, aqui ela só atua na vertical. Então, o que acontece? Na horizontal aqui, ó, eu tenho um movimento retilíneo uniforme. Eu não tenho aceleração atuando aqui, eu não tenho variação de velocidade. Tá legal? Ou seja, aqui na horizontal eu estou trabalhando com a componente Vx da velocidade, tá? Então, como não tem aceleração, não tem variação de velocidade, Vx que eu calculei aqui, ó, no lançamento, não sofre alteração de valores em nenhum ponto da trajetória. Tá legal? Tranquilinho? Calculei Vx aqui, ó, ele é o mesmo para toda a trajetória. A única componente que muda é Vy, é na vertical. Essa sim, vai do ponto de lançamento, zerou e depois do zero aumenta. Vx em qualquer ponto aqui, em qualquer ponto, tá? Tem sempre o mesmo valor do Vx calculado no lançamento. Tá legal? Porque é o MRU, velocidade constante, ausência de aceleração. Tá legal, pessoal? Aqui na vertical, na horizontal, só tem uma coisa que interessa pra gente, que é o alcance horizontal, que eu vou chamar de R, que é o comprimento, nada mais do que o comprimento, tá? Do ponto inicial até o ponto final. Esse componente, essa reta aqui, ó, tá? Esse comprimento reto aqui, ó, do ponto de lançamento até o ponto de queda, esse comprimento aqui. Tá legal? É o que a gente chama de alcance horizontal. Lembra que MRU, a gente só tem uma equação. Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Veja que o Vx está aqui para dizer que eu estou trabalhando com a componente x da velocidade, com o Vx, com esse carinha aqui, ó, tá legal? Com esse aqui, ó, com esse Vx aqui, ó, tá? Tranquilo? Então, olha só, o ponto zero aqui do meu lançamento, né, a posição inicial é zero, tá? Então, esse cara aqui pode ir embora, x0 é igual a zero, tá? E lá no fim é minha posição final x, tá? Só que essa posição inicial x, a posição final x aqui, ó, coincide com o valor que eu quero de alcance. Então posso dizer que a posição final é justamente o alcance horizontal que eu estou procurando. Então, fazendo as substituições nessa equação aqui, ó, eu posso dizer que o alcance horizontal nada mais é do que a componente x da velocidade vezes o tempo total de voo, tá legal? Porque essa distância que foi percorrida aqui, né, foi percorrida de acordo com todo o tempo de voo, tá legal? Então aqui nesse caso é o tempo total. Para esse caso aqui, ó, para esse caso aqui perfeito, da parábola perfeita, ela saiu do ponto de lançamento e retornou ali no mesmo ponto de lançamento, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, tá? Então se eu quiser saber todo esse alcance, aí sim o tempo total é 2t, tá? Duas vezes o tempo de subida, tá legal? Cuidado com o tempo total aqui. Nem sempre, dependendo do exercício, é duas vezes o tempo de subida. Tem que analisar caso a caso, tá legal? Então, pessoal, vamos ver um exemplo aqui para ver se dá uma facilitada, para não ficar tão abstrato. Então é o seguinte, a bala de um canhão é lançada com velocidade inicial de 300 metros por segundo. Determine o alcance horizontal do projétil para o caso de o ângulo formado entre o canhão e a horizontal ser de 15 graus. Tá legal, pessoal? Então, esse é o desenho da situação, olha só. Tá? Eu tenho aqui
uma bala de canhão sendo lançada com velocidade inicial de 300 metros por segundo, formando um ângulo θ de 15 graus, tá? Geralmente, pessoal, a velocidade aqui, quando ele fala velocidade inicial, é essa velocidade aqui, ó, aquela tangente à trajetória, não das componentes, não da componente x, não da componente y. É a velocidade de lançamento, a velocidade tangente à trajetória. Eu ainda tenho que decompor, ó. Tenho que pegar esse vetor, decompor na componente x e na componente y, tá legal? Então eu preciso calcular essas duas aqui, tá legal? Ele quer o quê? Ele quer o alcance da bala de canhão, né? Então, ou seja, ele quer saber qual a distância horizontal que a bala de canhão percorreu do início ao fim do voo, tá legal? É o R. Lembra, pessoal, que o alcance é dado pela componente x da velocidade vezes o tempo total de voo, tá legal? Então, não sei Vx e não sei o tempo total, preciso achar, tá? Então, eu já sei quais são os meus alvos, o que eu preciso achar? Vx e tempo total. Já vou calcular aqui, ó, o valor das duas componentes, da componente x e da componente y da velocidade de lançamento. Vx, eu sei que é a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo, 15 graus. Fazendo essa conta, eu vou achar um Vx de 289,8 metros por segundo. Para Vy, tá? É a velocidade vezes o seno do ângulo. Então, 300 vezes o seno de 15 dá 77,6 metros por segundo. Beleza? Vamos deixar elas aqui por enquanto. Agora eu preciso calcular o tempo de voo, né? Eu preciso saber, para saber o tempo total, eu preciso saber o tempo de voo, o tempo total que a bolinha ficou no ar, tá? Então o que eu vou fazer, ó? Eu quero saber o tempo que ela demorou para sair do ponto mais baixo para chegar no ponto de altura máxima ali. Tá legal, pessoal? Então lembra, ó, a altura máxima está na vertical. Então vou trabalhar com as equações do MRUV lá do eixo Y. Tá legal? Da vertical. Então olha só, na vertical eu tenho MRUV e eu sei que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a gravidade vezes o tempo. Vy, por quê? Porque eu estou trabalhando com os valores do eixo Y, tá? Quanto que vale Vy? Quanto que vale a velocidade final no eixo Y, no ponto de altura máxima? Vale zero, certo? Então Vy é zero. Quanto que é a velocidade inicial do eixo Y aqui, ó, esse carinha aqui? Calculei, né? 77,6, a gravidade é menos 10 vezes o tempo. Então vai ficar o tempo menos 77,6, né? Porque eu passei o 77,6 para lá, então ficou negativo. Dividido por menos 10, né? Passou menos 10 dividindo aqui. Menos com menos dá mais. 77,6 dividido por 10 daria 7,76, que eu arredondei para 7,8 segundos. Tá legal, pessoal? Então lembre-se, 7,8 segundos é o tempo para a bolinha na vertical sair do ponto de altura mínima pro ponto de altura máxima, tá? É só meia parábola, ó. Só fiz meia parábola por enquanto, tá? Tô aqui agora. Ela demorou 7,8 segundos para sair daqui e chegar aqui, tá legal? Só que eu já sei, já que eu não estou considerando a resistência do ar, não estou contando com a resistência do ar, né? Ela é desprezível. Eu já sei que o tempo daqui até aqui é o mesmo tempo que ela demorou para ir daqui até o ponto mais baixo, né? Então o tempo total de voo é 2 vezes o tempo. Então 2 vezes 7,8, que dá 15,6 segundos. Tá legal, pessoal? Agora ficou fácil, eu não quero o alcance. Eu já tenho Vx, que eu já calculei, e lembra que Vx nunca muda. Então calculei Vx aqui, ó. O Vx é o mesmo em qualquer ponto, tá? Em qualquer ponto aqui, Vx está sempre na horizontal, tá? Qualquer ponto está sempre na horizontal, mas com esse mesmo valor. O que muda é o V0y, tá? Aqui ele está com um valor, aqui ele está com um valor menor, até que ele zerou, tá? E depois daqui para cá, ó, eu tenho o Vy aumentando, tá legal? Veja que aqui o Vy, a setinha está sempre apontada para cima, tá? Tá sempre apontada para cima. E daqui para cá, como está caindo, a setinha do Vy tá para baixo, tá legal? Tá aqui para baixo. Tá legal, pessoal? Então vamos lá. O alcance é Vx vezes o tempo total. Logo, o alcance é 289,8 vezes 15,6, tá? Que é o tempo total, que dá 4.521 metros, tá? Ou 4,5 km, tá? Então, a distância horizontal que a bala percorreu daqui, do ponto de lançamento até o ponto de queda, essa distância aqui foi de 4.500 metros, ou 4 km
meio. Tá legal, pessoal? Olha só o que eu quis dizer, ó, com relação aos vetores, ó, aqui, ó. Pode ver, ó, V0y aqui, ó, VY tá para cima. Em qualquer ponto aqui, ó, qualquer ponto da trajetória aqui, dessa parte até o ponto máximo, de altura máxima, VY aponta sempre na vertical para cima, tá? E VX na horizontal, tá? Daqui para cá, olha o que aconteceu com VY. A setinha inverteu o sentido, tá? A direção aqui, ó. Tá legal? Tava para cima, agora tá para baixo. Em qualquer ponto aqui, VY continua para baixo e aumentando. VX, ó, sempre na horizontal. Sempre na horizontal. Tá legal, pessoal? Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês na aula de hoje, tá? Eu fiz uma listinha de exercícios, se eu não me engano, 4 exercícios com os princípios básicos vistos aqui na aula. Estou gravando essa aula na quinta-feira, então amanhã, sexta-feira, a gente tem Colab, tá legal? Então, espero vocês lá. Muito obrigado e até a próxima aula.